Angélica Hellish. Estou aqui para conversar com você sobre mais um crime real. Dessa vez, muito mais uma história detetivesca, né? Vintage, como chamam, né? É uma história que eu achei muito interessante e ela tem um recorte curioso de gênero. Então, sou mulher feminista, então eu gosto de trazer essa espécie de discussão à baila, porque tudo parece tão simples nessa história, mas como a gente está trabalhando no terreno da especulação, eu vou fazer uma sugestão aqui junto com você, né, para a gente refletir a história dessa mulher, porque é tudo muito estranho, não é? Uma pessoa, uma mulher riquíssima, que ela simplesmente tinha acesso à grana, conforto, um casamento, era uma grande dama da sociedade, em 1900, né, o caso é de 1907 praticamente, né, começo de 1900, e do nada ela largou tudo, foi viver uma vida bandida e tal, e eu acho muito interessante porque, claro, né, todos os sites que eu acesso, inclusive um muito bom, se você gosta de procurar crimes antigos, né? Que é o Historical Crime Detective.com, que é um site que dá foco só em crimes antigos, histórias antigas. Isso é legal, né, gente, né? Pra gente pesquisar, né? E ver o zeitgeist da época. É bom a gente ver crimes antigos que dá pra gente refletir, né? O espírito da época, como chamam, né? Aqui teremos a história da Evelyn Romádica. É o resumo da história. Depois eu vou dar uma contextualizada na época e depois conto mais sobre a história. Ela era uma esposa da alta sociedade, esposa de um homem milionário, fabricante de baús. Sofre uma operação, não é especificada a operação, né, a cirurgia que ela sofre. Mas o pessoal comenta, né, então, que ela alterou totalmente a personalidade dela depois dessa cirurgia. É o que se afirma, né? Mas muitas coisas se afirmavam nessa época que hoje em dia a gente olha e fala, hã? Né? Mas assim, ela em 1907 foge para Chicago, onde se apaixona por um homem negro, tá? E aqui é interessante mais uma camada que a gente coloca nessa história, porque ela se apaixona por um homem negro e vem todo um racismo, né? Estrutural, criticar toda essa história e tal, e né, é o tal negócio, é o que eu tô conversando com você, né, a gente tá no terreno da especulação, mas a gente sabe que é racismo estrutural, então, né, aqui foi mais um fator que pra época foi horrorizante para eles, né. Para mantê-lo feliz, ela vai trabalhar como empregada doméstica para uma série de famílias ricas de Chicago. Enquanto trabalha para eles, rouba itens caros das suas casas e traz os produtos de volta para o seu namorado, que os vende. É uma história onde ela vai acabar sendo pega, mandada para prisão. A família dela, o marido, né, vai se divorciar, leva filho. Ela depois sai da prisão, se torna a rainha das mulheres vampiras, olha o nome, né? Tipo uma líder de mulheres ladras. E esse aqui é o resumo da história da Evelyn Romádica, que é uma história fascinante, fascinante, né? Aqui o pessoal do site aqui, que tá todo em inglês, comenta, inclusive, a questão detetive, tem fotos dela, da Evelyn. Deixa eu ver se eu coloco aqui para você. Eu tô deixando rolar umas imagens de época que é muito legal, né? Recomendo, se você tá escutando só o podcast, dá uma olhada também nas imagens de época, porque é interessante as vestimentas. Eu até fiz uma curadoria de imagens aqui de mulheres criminosas, como é que elas, sabe aquela mugshot, né, que chama quando a pessoa tá segurando aquela placa lá e tá sendo presa, das sufragistas e tal. E é aqui que eu quero trazer o contexto da época. Porque o sufrágio feminino é como se chama o direito da mulher de votar, né? Então existiam as sufragistas nessa época, antes de 1900. Então essas mulheres estavam lutando pelo sufrágio feminino, que é pelo direito ao voto, né? Não fazia muito tempo, a lei já havia contemplado, estamos falando de estadunidenses, né? Que mulheres tivessem direito à propriedade, porque ela não tinha, né? As mulheres não tinham. Então,
O sufrágio feminino, que é o direito ao voto, foi uma luta muito grande. Tem até aquele filme excelente, recomendo que você assista, que é chamado The Suffragettes, né? Que é um filme que ele é muito interessante e, claro, no final tem sim uma lista de datas e países a partir de qual data a mulher pôde votar, e vocês vão ficar muito chocados chegando no final com essa listagem. Tem países que a mulher ainda não pode votar. Então o voto feminino é uma luta muito importante, né, pela cidadania, pelo direito ao voto. Aqui no nosso país a gente tem uma violência muito grande, contra uma violência política contra a mulher, né? E tal, que desvaloriza, deslegitima, mente sobre as mulheres e é interessante. Eu quero deixar isso claro porque eu acho, Angélica, aqui falando aqui longínquamente, né, em 2024, esse é um caso de 1907, e você vê que hoje em dia a gente consegue compreender, porque tem o distanciamento da época, né? Onde as coisas aconteceram. Aqui você já vê que, até pelos relatos, que eu não vou repetir as falas, né? O que é escrito ali, pelo fato dela se envolver com um homem negro, né? Que tem umas coisas assim que até parece que a pessoa do blog, do site, meio que não considerou, não teve lá muita gentileza no sentido de não reproduzir falas horrorosas, né? Mas assim, aqui eu penso, Angélica, que tem uma questão toda aqui, né? Eu vou falar, claro, do caso, mas se você for parar para pensar que tá em uma época de efervescência pelos direitos femininos, né? E ela, uma mulher da alta sociedade, se você vê aqui, por exemplo, eu vou deixar, inclusive está no banner, a imagem dela quando ela foi presa, né? A face dela é uma coisa muito interessante porque você vê visivelmente que ela está muito, muito, muito descontente. Muito descontente ali. Ela tá com uma face, claro, ali rígida, né? E realmente desconfortável, né? Uma situação constrangedora, né? E depois as coisas vão degringolar muito ainda, né? Pelo que eu pude entender. Vamos lembrar que a gente fala de relatos que são reproduzidos por pessoas que têm lá suas visões, né, de mundo, né? Onde elas colocam seus preconceitos e tal. Então, esse daqui, o caso dela é o caso de uma mulher, como eu falei, riquíssima, que no meio da alta sociedade resolveu, depois de uma cirurgia, largar tudo, né? A gente até pensa, será que depois da cirurgia ela não falou, porra, eu vou largar esse mala sem alça desse meu marido? A gente não sabe, né? E tô brincando aqui, né? Mas a gente não sabe a dinâmica das relações, né? Então essa aqui é a face da Evelyn Romática, que é uma face tensa, né? Você vê que ela tá tensa aqui, né? Eu vou deixar rolando vídeos, etc, para você acompanhando enquanto eu vou falando, que eu acho isso muito legal, né? Essas imagens aqui são todas imagens captadas, né, e restauradas, e inclusive de pessoas chegando, né, nos Estados Unidos, né? O famoso espaço lá do porto, lá onde as pessoas chegavam, os imigrantes. Então aqui é legal a gente pegar por essa época o que estava acontecendo. Esse ano era um ano de muita efervescência, as mulheres estavam conseguindo conquistar, logo depois da Guerra Civil, vamos colocar assim, cada guerra trouxe uma coisa diferenciada para as mulheres. Se for parar para pensar, na Primeira Guerra Mundial, né, a Grande Guerra, as mulheres já tiveram que ter autonomia, trabalhar, etc. Então, elas já tinham e eram obrigadas a ser a fonte de renda, né? Elas tinham toda a autonomia que essas mulheres foram conquistando devido à guerra. Primeira Guerra Mundial, mais para frente a Segunda Guerra Mundial, né? Você vê que as mulheres foram não querendo devolver, né? Né? Voltar aos seus locais, né? Nos lares locais de subserviência. Vamos lembrar que, inclusive, né? Sempre teve muitas campanhas para poder colocar a mulher no seu lugar, né? Falar assim, olha, volta pro seu lugar, a guerra acabou, né? E tal. Não à toa tem aqueles comerciais totalmente aberrantes, né? Que você fala assim, ai, mulherzinha querida, cuide do seu maridinho chegando do trabalho, e por aí vai, né, gente? A gente sabe como são as coisas, né? Mas vamos aqui a Evelyn Romática, porque eu vou ler então o caso como ele está descrito, primeiramente no storycollection.com, e depois eu pontuo com algumas coisas do Historical Crime Detective,
tá bom? Vamos lá então. O pessoal reputa esse caso aqui como um caso de dupla personalidade, né? Por ela ter desistido de tudo, para poder seguir um outro rumo na vida dela, né? Então vamos lá. Jovem, atraente e respeitável. Evelyn Romadica parecia ter tudo. Casada com Charles Romadica, o milionário proprietário da Romadica Brothers Trunk Manufacturing. É tipo irmãos, fábrica de mala, em inglês, company. Ela tinha riqueza, status, tinha um filho pequeno. No final de 1907, o casamento e a reputação de Evelyn estavam em ruínas. No início do ano, após uma operação traumática que mudou a sua personalidade, é o que eles escrevem aqui, né? A senhora Romadica desapareceu. Desapareceu repentinamente da casa da sua família. Em outubro de 1907, o seu marido finalmente a encontrou. Ela estava onde? Estava em Chicago. Foi presa com seu, aqui vamos colocar aspas, né? Porque é como a pessoa está contando a história, com seu amante negro e acusada de roubo. No mês seguinte, uma história escandalosa e extraordinária começou a se desenrolar de uma esposa infeliz com uma obsessão crescente por histórias de crimes romantizadas que levaram ao crime por diversão. Quando descobertos seus crimes, custaram a Evelyn Romadica o seu casamento, seu filho, sua liberdade, bem como a sua riqueza e o seu bom nome, porque, né, nessa época o bom nome era tudo, né? No entanto, mesmo estando deprimida, ao sair da prisão, Evelyn Romadica ressuscita como rainha das mulheres vampiras de Chicago. Esse é um título fantástico, né, gente? Fantástico esse título, né? Engraçado, eu diria, né? De esposa da alta sociedade, a líder das mulheres bandidas. Isso é fantástico. Sim, é problemático, mas é muito fantástico, né? Agora um pouco sobre a vida da Evelyn. Evelyn Romadica, nascida Kane, nasceu em Winnebago em algum momento do final do século XIX. Ela era filha de P.J. Kane, dono de uma fábrica de borracha em Oshkosh, Wisconsin. E antes de se casar, trabalhou como professora em uma pequena cidade local. Um dia, a caminho da escola, ela conheceu o rico empresário Charles Romadica, que estava em uma expedição de caça na floresta próxima. O casal flertou, depois se cortejaram e finalmente decidiram se casar. Pouco depois do casamento, Evelyn engravidou e um ano depois nasceu o primeiro filho dela e de Charles. No entanto, o nascimento afetou gravemente Evelyn e ela adoeceu. Após consultar médicos especialistas, a senhora Romadica foi operada, porém ela não se recuperou totalmente do trauma do procedimento e a sua personalidade sofreu uma mudança drástica. A própria Evelyn, em seu julgamento, descreveu como desenvolveu uma obsessão pelos relatos excessivamente romantizados de criminosos que encontrava nas páginas amarelas de Blake. Segundo Evelyn, as histórias a fizeram querer conhecer bandidos de verdade. É fã de true crime, né, a Evelyn, né? Seja qual for a causa, a Evelyn ficou desiludida com a sua vida mimada e protegida. Assim, em 1907, quando a filha tinha apenas 5 anos, ela deixou a família e a casa e fugiu para Chicago, onde fez do Victoria Hotel a sua base. Foi no Victoria que Evelyn conheceu Albert Jones, um faxineiro do hotel. De acordo com o relato de Evelyn, um dia ela perguntou que horas eram a Jones. Em resposta, ele tirou do bolso um relógio de bolso feminino e o item inadequado e o olhar furtivo de Jones não passaram despercebidos a Evelyn. Abre aspas. Uma estranha emoção tomou conta de mim. Fecha aspas. Explicou Evelyn em seu julgamento. Abre aspas novamente. Aqui estava eu,
cara a cara com os meus sonhos. Fecha aspas. Ela encontrou o boy magia, né? No hotel, né? Eu vou deixar aqui, tá rolando aqui imagens. Tem imagem do hotel também, é bem interessante. Hotel gigantesco, gente. Enorme mesmo. Impressionante. Enquanto isso, naquele dia do trabalho de setembro, um senhor e uma senhora Beck, do número 5520 South Park Avenue, Chicago, tiveram a chance de sair de casa sem trancar adequadamente a porta da frente. Sem que eles soubessem, alguém havia observado seu deslize, e eles voltaram para casa só para descobrir que todos os quartos estavam saqueados e um grande livro de bolso de pele de crocodilo contendo mais de $1.000 em joias desapareceram. Os Beck notificaram imediatamente a polícia de Chicago e forneceram-lhes descrição dos itens desaparecidos. O tenente Larkin foi designado para investigar o crime. Foi enquanto Larkin jantava no elegante Baltimore Inn que ele descobriu a pista que levou à prisão do culpado, pois aconteceu de ele notar algo estranho em um casal em uma mesa próxima. À primeira vista, não eram nada incomum em Baltimore, apenas um empresário de Chicago jantando com uma dama bem vestida. No entanto, a senhora carregava uma carteira que correspondia exatamente à descrição daquela que havia sido roubada, dos Becks. Larkin seguiu a senhora quando ela saiu do café e descobriu que era a senhora Evelyn Romadica. Aqui se conta um pouco da trajetória que se sabe da Evelyn, possivelmente narrada por ela. De empregada doméstica ao mundo do crime. Larkin prendeu Evelyn Romadica em 16 de outubro de 1907. Inicialmente, ela alegou que a carteira e as joias encontradas em sua posse eram presente de seu marido. No entanto, quando isso se revelou falso, Evelyn confessou o roubo na casa dos Beck, bem como vários outros roubos não resolvidos em Chicago. Evelyn descreveu como ela assumiu o cargo de empregada doméstica em várias residências de Chicago para localizar objetos de valor e roubá-los antes de desaparecer. Ao mesmo tempo, Evelyn admitiu a sua obsessão por Albert Jones. Ela descreveu como inicialmente ela apenas queria que ele a presenteasse com seus crimes. Estranha essa frase, né? Acho que ele deveria contar relatos para ela, né? E tal. Tem uma coisa aqui também da hipersexualização, né, da pessoa preta, né, e tal, que tem vários tratados e relatos importantes, né, em estudos seríssimos, né? Mas, né, vamos colocar isso aqui na conta do amor e do desejo, né? No entanto, da mesma forma que se sentiu atraída pelas histórias ficcionais de criminosos em suas revistas, Evelyn sentiu-se atraída pelo próprio Jones. O fascínio rapidamente se transformou em paixão. Jones se tornou o mentor e o guia de Evelyn, ensinando Evelyn a roubar, concretizando assim a sua fantasia mais profunda de, abre aspas, roubar sem ser detectada. Fecha aspas. Evelyn disse à polícia que não se importava mais com o marido ou com a desgraça que as suas ações lhe causariam porque ela amava Jones. Ela se recusou a dar-lhes o nome dele. Nada nos quartos da senhora Romadica revelava sua identidade. No entanto, a polícia encontrou vários números de telefone e, pelo processo de eliminação, descobriram o número de Albert Jones entre eles. Quando ligaram, uma mulher que afirmava ser a esposa de Jones disse-lhes que ele havia seguido em frente. No entanto, a polícia grampeou o telefone e acabou interceptando uma ligação da mulher alertando Jones para se esconder e descartar o conteúdo de um baú que estava no local. A polícia invadiu o local, confiscou o baú e descobriu que continha muitos dos itens roubados nos assaltos em Chicago. Pego em flagrante, Albert Jones confessou e prontamente implicou Evelyn como a ladra. Olha só que boy lixo. Ao todo, Evelyn roubava e Jones processava e tinha em mãos cerca de $25 mil em joias da elite de Chicago,
Ambos foram levados a julgamento. Charles Hromadka foi contatado e informado da descoberta da sua esposa. Ele correu para Chicago apenas para saber a notícia chocante de que Evelyn havia arranjado um amante negro, olha o choque dele, trabalhado como empregada doméstica e assaltado várias casas respeitadas. Claro, ele imediatamente iniciou o processo de divórcio. Evelyn Hromadka e Albert Jones foram julgados e considerados culpados em 15 de novembro de 1907. O tribunal condenou ambos a apenas de 1 a 20 anos de prisão. O advogado de Evelyn reclamou que, no caso dela, o processo judicial foi apressado para poupar a sociedade de Wisconsin do constrangimento. Tirar rapidamente Evelyn Hromadka da prisão certamente não ajudou em nada a Charles Hromadka. Por causa das ações da sua ex-esposa, sua família tentou expulsá-lo da sua empresa e, em 1912, a Hromadka Brothers Trunk Company faliu devido ao escândalo. Quanto a Evelyn, ela foi escoltada até a prisão de Joliet por seu pai, que a deixou na porta da prisão. Então vem a fase, a rainha vampira de Chicago. O comportamento de Evelyn Hromadka na prisão determinou a duração da sua sentença. Claramente ela era uma prisioneira modelo, porque depois de um pouco mais de 3 anos sob custódia, ela acaba então recebendo liberdade condicional, em 5 de janeiro de 1910. Ela foi libertada sob custódia do Major M. Mesley, do Voluntários da América, inicialmente colocada em um refúgio para mulheres em Chicago. No entanto, os criminosos locais começaram a fazer propostas para ela. E então o Major Mesley encontrou para ela um lugar como companheira e enfermeira de um cavalheiro rico. Olha só. Me pergunto se ele fazia isso por outras mulheres ou só para as que eles achavam que eram grandes ladies, né, que cometeram deslizes, né, irreparáveis, né, porque tem muitos casos aqui de mulheres que sofreram muita violência na cadeia e por aí vai, né. Aqui eu passo aqui nesse momento slides de muitas mulheres lindíssimas, né, dessa época mais ou menos, são apenas imagens ilustrativas, nenhuma dessas imagens no momento são imagens da Evelyn, claro, mas é interessante como um retrato de época, né, aqui no momento tá passando algumas beldades, né, e imagens também das ruas, né. É muito bonito e muito interessante realmente essa questão toda, né. Mulheres na cadeia, né, isso é triste, né. E os famosos baús, né, da Hromadka Brothers, né. Em 4 de janeiro de 1911, Evelyn Hromadka passou para a liberdade condicional. Ela partiu para Chicago, para a casa da irmã, antes de se mudar para o Canadá. Ou melhor, né, assim se pensava. No entanto, Evelyn não havia se mudado para o Canadá. Nem a sua vida de crime terminou. Em vez disso, ela permaneceu em Chicago, onde ressurgiu como líder de um grupo de, abre aspas, mulheres vampiras, fecha aspas, que se mantinham em, mais aspas aqui, estilo luxuoso, fecha aspas, enganando, drogando e roubando cavalheiros desavisados. A gangue chegou às manchetes em julho de 1911, quando o milionário de Kansas City, Edmund C. Gatlin, se tornou sua vítima. Gatlin conheceu e se apaixonou por uma jovem morena, recatada e bonita, e conheceu ao lado de fora de um hotel. A dupla começou a conversar e rapidamente se juntou a um amigo da jovem e ao Sr. Sweeney. O grupo decidiu fazer uma festa da favela. Essa expressão que está escrita aqui realmente, né? Pode ser algum problema na tradução, mas é assim que está aqui. Um passeio pelos bairros menos salubres de Chicago. No entanto, quando o Sr. Sweeney reclamou que não tinha companhia, a jovem morena o apresentou para uma outra amiga dela. Então a festa começou. Em algum momento da noite, Sweeney foi abandonado, provavelmente porque as mulheres descobriram que não valia a pena roubá-lo.
No entanto, Gatlin era outro assunto. E em algum momento da noite, a gangue misturou sua bebida com pó para dormir. Quando recuperou a consciência no dia seguinte, Gatlin reparou que havia sido roubado. Havia perdido US$ 800 em joias e US$ 100 em dinheiro. Ele imediatamente relatou seu roubo à polícia. Ao longo daquele fim de semana, a polícia prendeu 13 meninas, todas admitindo que a misteriosa senhora Graves era sua líder. Mas a polícia já tinha suspeita sobre a verdadeira identidade da rainha dos vampiros. Quando eles mostraram a Gatlin e algumas das outras vítimas uma fotografia de Evelyn do livro de fotos da polícia, todos os homens concordaram que era ela. Ela era a senhora Graves. No entanto, embora a polícia estivesse com elas, eles nunca conseguiram pegar sua líder. Desta vez, Evelyn Romádica evitou a prisão. Parece que ela havia saído do hotel. Naquela noite de sexta-feira, ela havia desaparecido. Talvez ela tenha aproveitado seus ganhos ilícitos e decidido, afinal, construir uma nova vida no Canadá. De qualquer forma, nunca mais se ouviu falar dela em Chicago ou em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. As fontes aqui mencionadas aqui do texto do Story Collection mencionam esse site, né, que eu falei, o Detetives de Crimes Históricos, alguns jornais da época. E aqui, então, a história de uma mulher que realmente, né, o pessoal reputa como um caso de mudança de personalidade devido a uma cirurgia, né, que ela havia sofrido. Ou ela simplesmente virou a chave, né, e resolveu que queria outra coisa da vida. Eu já vi alguns casos, por exemplo, que alguns fãs de true crime acabam praticando crimes, né? Tem um caso, até que eu estava vendo de uma jovem, né, um caso terrível. E as pessoas realmente, às vezes, cometem crimes ou mudam de vida, né? O que que leva uma pessoa, né? Ajuda a gente a refletir a questão de como a sociedade encara, né? O que é importante ou não para o ser humano. Aqui você entende que é uma mulher muito rica que do nada largou o marido, fugiu, cometeu vários crimes, foi viver uma outra vida. E a partir dali o marido ficou chocado, né? Quem é essa mulher, né? Talvez ele não conhecesse a própria mulher, na verdade. Então, é uma história interessante que fica assim, muitas coisas aqui ficam no terreno da especulação. Eu prefiro pensar que é uma época onde, de certa maneira, estava havendo uma movimentação feminina para direitos, né, das mulheres, e como eu falei, o sufrágio feminino, o voto, o próprio feminismo também, né, que vem da França, mas também já havia essas discussões. Isso não quer dizer necessariamente que ela estivesse envolvida em qualquer movimentação nesse sentido, né? Mas se sabe, né, como é que funcionam as coisas. As mulheres estão frustradas. Se vocês reparem aqui nos vídeos que a gente colocou, tem vídeos, tem fotos, né? Você vê muitas mulheres, por exemplo, aqui com umas roupas, com seus belos, maravilhosos vestidos, e elas também com os seus espartilhos, né? Muito apertados. Então, é interessante, se você for parar para pensar, que caramba, o que deve ser utilizar uma roupa com espartilho, né? É uma coisa quase que chocante, né? Então você vê que as roupas são maravilhosas, assim, as vestimentas, o luxo, né? Mas na verdade podia ser uma vida de muita frustração também, né? E é interessante, né, esses mugshots, né? Essas fotos de quando a pessoa é presa, que as mulheres todas estão com chapelões, né, bonitos, né? Achei interessante, né? Então, vale a pena. Então a gente, eu não sei, não achei nenhum documentário, não achei nada referente o caso assim que a gente possa fazer uma colocação, né? E falar assim, olha, assista esse documentário e tal, porque na verdade eu encontrei esse site, achei bem interessante. Eu gosto de histórias de crimes antigos. Esse é um final muito aberto, né? Nunca mais se ouviu falar dela. O que eu também acho isso interessante, né? Aqui eu também postei fotos de umas mulheres tatuadas, né? Eu acho isso muito legal, né? Imagina o estigma que uma mulher totalmente tatuada devia passar nessa época, né? E é isso, né? Então,
Espero que você tenha gostado do programa, que você ache que valeu a pena, né, que você comente aqui embaixo, né, se você por um acaso, né, conhece essa história, você já ouviu falar, e é isso, né. No final eu sempre dou os mesmos avisos, eu sempre peço para, por favor, você nos seguir nas redes sociais, se você chegou aqui nesse programa, né, e você gosta de true crimes, que você, por favor, né, você comece a ajudando, né, nos ajudando aqui, seguindo o nosso canal, fazendo aqui, suas colocações, comentando, né, nos apoiando, né, porque o seu apoio é o que faz os nossos projetos, tanto esse como outros, eles conseguirem continuar, né. Então, por favor, tá, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do caso, né, compartilhe com os seus amigos e seja um apoiador, tá? Seja um apoiador da gente para que o nosso projeto prossiga, ele continue, onde a gente possa falar também dessas maravilhosas histórias muito curiosas aqui que, né, merecem ser descobertas, né? Grande abraço, até mais.